Olá, meus caros, mais uma live, uma pregação, e nós vamos aproveitar esse tempo natalino para falar de Jesus. Esse tempo de tradição natalina, católica, né? Então, nós vamos falar acerca do verdadeiro Jesus, que se encontra narrado, descrito em Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 12 em diante. Nós vamos ler e vamos meditar acerca. E que você leia esse versículo e medite também junto conosco. Vai deixando o seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Digo de antemão, o que está descrito em Apocalipse é o verdadeiro Jesus. Se fosse para comemorar um Jesus, ou o nascimento de um Jesus, seria este. Se fosse para comemorar a crucificação de Jesus, seria este. E não esse costume aí pagão e advindo do sincretismo, como eu falei aí nos últimos vídeos, a respeito da série Natal do catolicismo ou cristianismo católico e o paganismo. Sem delongas, vamos à leitura do texto sagrado, que se encontra, portanto, como já disse, capítulo 1, versículo 12 até o 19. Leamos com atenção e cuidado. Perdoe os efeitos externos, porque aqui está fazendo muito calor, é necessário ligar o ventila, e meu cachorro pode estar aí aparecendo também porque está solto. Vamos lá. E me virei, ou virei-me, para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com, melhor dizendo, um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, como na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que têm visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Olha que maravilhoso isto, o que acabamos de ler, acerca exatamente da revelação divina dada a João na ilha de Patmos, na Grécia, acerca de quem vem a ser Jesus. Jesus é esse rosto aí bonito, maravilhoso, que você vê numa pintura de um quadro, numa fotografia, num crucifixo, que você vê geralmente na Páscoa, na crucificação, ou que você vê aquele bonequinho representando o menino Jesus, agora na época natalina. Não. João viu então o Senhor, aquilo que de fato ele era, ou quem ele era. E até mesmo Moisés tentou ver, só viu uma parte, um pouco da sua face. Olha que interessante, Jesus se revelou para o discípulo que mais ele amava, que era João. Porque Apocalipse foi descrito por João, as revelações foram passadas para João. Inclusive, ele conseguiu ver Cristo. Moisés não conseguiu ver Cristo, ou ver Deus, quando subiu no Monte Sinai, ou Horebe. Agora, João viu Jesus encarnado, ou seja, melhor dizendo, Deus Filho encarnado, Jesus, e depois o Senhor já ressurreto dos céus, à destra de Deus Pai. Ao ponto que a sua carne não conseguiu
suportar a tamanha glória. Ele caiu morto, quase que morto. Mas o Senhor o levantou. E o Senhor, de fato, revelou tudo a ele. Que lindo. Imagina só que revelação tremenda João teve. Isso é narrado quase há 2000 anos atrás, porque o Apocalipse foi escrito por volta de quase 100 anos depois de Cristo. E nós temos, a partir dos primeiros versículos que lemos, algumas características de como vem a ser Jesus. Alguns sinais. Olha só. Então, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que era o nome dado a Jesus, o Filho do Homem, que é Filho de Deus, da tradução do hebraico. Semelhante ao Filho do Homem, ou seja, Jesus tinha, já ressurreto, aparência um pouco aqui da terra. É óbvio que ele deve ter personificado em um homem, não alimentou-se exatamente, totalmente como ele é, já que ele é espírito, mas de uma maneira gloriosa, com um corpo glorioso, porque ele viu Jesus semelhante, não quer dizer que é igual, parecido ao Filho do Homem, parecido ao Jesus carnal, ao Jesus que esteve na terra, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. Então Jesus, ele viu como uma túnica enorme que ia até os pés, e com um cinto que ele usava para possivelmente amarrar ou fixar esse vestido, e era transversal, cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Então o Jesus que está à destra de Deus Pai é parecido a este, e não esses aí que andam na terra aí, que os homens andam inventando. Não. Jesus, ele é, como viu João aqui, uma pessoa, pode se tornar uma pessoa, um corpo glorificado, obviamente, que não é o mesmo corpo carnal, perecível como o nosso, será o mesmo corpo que nós vamos ter, esse que João viu em Jesus, quando nós fomos arrebatados, ou quando, de fato, nós ressuscitarmos. Vestido comprido, quer dizer que as suas vestes eram compridas, eram limpas, eram vestes moderadas, porque o cristão deve vestir-se de modo modesto, puro, santo. Filho do homem vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Cinto que pode representar aquilo que segura, o que dá, então, exatamente alguma amarração, alguma segurança ao próprio Jesus. Então, perceba que esse cinto, inclusive, é falado, cingido, né? Fala como cingido, lá em Efésios. Efésios é falado da armadura de Deus e nós temos exatamente essa figura do cinto. Vamos ler o que diz. E que vem representar exatamente o que Jesus é, ou como Jesus é, como João viu Jesus. Então está em Éfesos 6, 10 em diante, que nos diz o seguinte. Vamos ver aqui. Por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Cingindo os vossos lombos com a verdade. O cinto pode representar exatamente a verdade, pode representar a segurança, pode representar a vitória, cinturão, pode até mesmo como os lutadores. E assim era o Cristo, que João viu, cingindo com um cinto de ouro, mostrando também poder, realeza, de rei, de majestade. E a sua cabeça e cabelos eram brancos. O que representa cabelos brancos? As chamadas cãs. Representa sabedoria, experiência, como lã branca e como neve. Não é qualquer branco, é um branco puro, real, verdadeiro. E seus olhos como chama
de fogo, que contempla tudo. Olhos que entram em qualquer lugar, que vê tudo. O fogo serve para quê? Para iluminar e para purificar. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que iluminam tudo e que conseguem enxergar o mais oculto e, inclusive, purificar quem, simbolicamente, venha dar crédito à palavra do Senhor, sabendo que o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. O irmão está dizendo, boa noite, paz de Cristo, são como a coroa para o homem que anda em justiça. Verdade, as cãs, né? Boa noite, irmão Lucas. Então, os pés de Cristo semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Quer dizer, pés puros, purificados, santos. Em Efésios, nos manda Paulo fazermos o quê? Calçarmos os sapatos do Evangelho, né? Os calçados. Para estarmos com Deus, nos revestimos da armadura do Senhor. Aqui, Cristo, na visão que teve João, tem os seus pés purificados. Quer dizer, se nós andamos no Evangelho, também temos que ter os nossos pés purificados. Não caminhando por veredas contrárias, caminhos contrários à vontade do Senhor. Não fazendo mal com o nosso pé, nos apressando para fazer o mal para as pessoas, para enganar, para pisotear, para maltratar. Tudo isso. Jesus é puro, tem os seus pés puros. E quem segue as suas pisadas está no caminho certo. E a sua voz como o som de muitas águas. Aquilo que você escuta geralmente quando está no mar. É a voz do Senhor. Simbolicamente. Tem quase que um eco. Assim é a voz do Senhor. E ele tinha na sua destra 7 estrelas e sua boca saía uma aguda, espada de 2 fios. Possivelmente é a sua palavra, que corta de 2 lados. É uma espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. O rosto de Cristo iluminado, como o sol. Não é o Deus Sol, é como se fosse o sol, e não o sol sendo Deus. Que muitos, principalmente católicos, podem utilizar esse versículo para dizer, olha, vamos adorar o menino Jesus, porque na realidade, apesar da crença de ser dia 25 de dezembro, dia do Deus Sol, nós estamos representando o Deus Sol, que é Jesus. O que fala lá em Malaquias que Deus é o Sol também. Mas é simbolismo, não é que ele seja. E cultuar o Sol já é uma outra coisa. É acreditar que o próprio Sol que aí está, feito por Deus, é um Deus. Isso não existe. Isso é idolatria. Quando na sua força resplandece. E quando ouvi, caí a seus pés como morto, pois ele me pôs sobre mim a sua destra, a sua direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, o único, o último, o que vivo. E o que vivo, ele não está morto. E o que vivo, isso no presente. Não é que eu estarei vivo ou estou vivo. Que vivo e vive para sempre. Ele não está mais pendurado no madeiro, ele não está ali naquele presépio, no menino ali, Jesus, não, ele está vivo. E o vivo também não é de acordo com a vivência dos homens na terra, mas sim com a vida das vidas, vamos dizer assim. A vida abundante, eterna, coisa eterna, já em espírito, a destra de Deus Pai. Estou vivo para... E aí ele dizia que estou vivo para todos sempre, amém. Eu não estou mais morto. Não estou mais crucificado. Eu não sou mais o menino Jesus. Eu não sou mais o homem que de fato era. Eu não sou mais o Deus encarnado, o verbo. Agora eu sou o que eu era. Antes de tudo, porque desde a fundação do mundo eu ali estava. Criando o homem, tudo que havia. Eu era a própria palavra do meu Pai. Quando ele dizia, haja luz, ali estava eu. É isso que Jesus estava dizendo para João. E tenho as chaves da morte e do inferno. Todo poder é dado ao Senhor Jesus. O nome dele está sobre todos os nomes.
A morte não pode mais. Jesus pegou o aguilhão da morte. A morte não pode mais o vencer. E se a morte não pode mais o vencer, aquele que crê em Cristo também não morrerá. Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. E as chaves também do inferno. Nem no inferno prevalece mais, porque a igreja do Senhor, as portas do inferno, não se prevalece contra ela, porque ela está na rocha que é Cristo. E escreve essas coisas, relata, manda ele. Tens visto? E as que são e as que depois dessas vão de acontecer. Então veja, esse é o Jesus glorificado num corpo de glória que João viu. Não é o Jesus, menino Jesus, não é o crucificado, não é mais o verbo que se tornou carne, não, é Jesus. E qual é o Jesus que você adora? É o Jesus da religião? É o Jesus da tradição, do costume? É o Jesus do Natal, agora? É o Jesus da Páscoa? É o Jesus que nasceu? É o Jesus que morreu, crucificado? É esse Jesus? Ou é o Jesus com o corpo glorificado que está à destra, à direita de Deus Pai? Muitos procuram o rosto de Jesus, procuram desenhar o rosto de Jesus, procuram saber como é que era o seu aspecto físico. Uns dizem que ele era moreno, porque os judeus eram morenos, que tinha barba, de um cabelo um pouco crescido. Poderia ser mais ou menos assim Jesus histórico. Mas não atentam para o Jesus real e que está vivo, a destra de Deus Pai, que é relatado por João. Tentam procurar o ideal de Jesus, colocar ele de cabelo galego, né, ou loiro, de olhos azuis, bonitão. Mas não é esse Jesus que João viu. Está aqui, ó. Leiam a palavra do Senhor. Apocalipse 1, 12 ao 19. Como é Jesus de fato? Totalmente diferente a que os homens fazem alusão. Totalmente. Seus cabelos brancos. Aleluia. Seus olhos como chama de fogo. Imagina isso. Olhos como chama de fogo. Cabelo branco. Veste toda branca. Cobrindo aos pés. Cinto que ele usa no peito. Realmente é uma majestade. É um rei que João viu. Bem como seus pés. Enfim, tudo aqui que já falamos. Seu rosto resplandecente. Então, meus caros, ficamos com esse verdadeiro Jesus, que está aqui e agora, se você crê, para lhe abençoar, para lhe dar a bênção, para fazer morada na vossa vida através do seu Espírito. Veja que João viu no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. A palavra 7 quer dizer perfeição. Castiçal quer dizer algo que ilumina, né? E que pode até representar o Espírito de Deus. Então, no meio da perfeição da morada de Deus, o Espírito de Deus, estava um lá parecido com o Filho do Homem. Que possivelmente, como eu já disse, João nem viu Cristo por completo. Foi apenas uma personificação de Jesus como homem para que o corpo dele aguentasse um pouco da sua glória, para que ele compreendesse vamos dizer, uns 10% exatamente da grandeza de Deus. E mais adiante ainda fala que, no versículo 16, que ele tinha na sua destra 7 estrelas. 7, como já disse, representa a perfeição. Estrelas representa astros, luzes, iluminação, a perfeição da luz, vamos colocar assim. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o rosto era como o sol. A espada da sua boca saía era a sua própria palavra. Jesus é a palavra, como já disse. Veja que o Apocalipse tem uma série de simbolismo. Mas mesmo com simbolismo, nós temos aqui narrado exatamente como é o corpo, ao menos o corpo de Cristo glorificado, que não é esse corpo humano. Pouco importa nós adorar o Jesus, exatamente, pouco importa no sentido de
Salvação, não vai interferir. E esse Jesus não é para adorar. Aqui da terra, com 33 anos que morreu, do aspecto físico, da natureza humana, pouco adianta. Porque o Jesus agora que devemos adorar é este. O Natal com Jesus verdadeiro é este. Se é que podemos comemorar o Natal. Porque data do Senhor Jesus pouco importa. Ele acabou de dizer aqui, ó, para João: eis que estou vivo para todo sempre, amém. Eu que vivo e fui morto, já era morto, já foi, já passou, já era. Eis que faço nova todas as coisas, diz também Apocalipse, já foi, já era. Mas eis que estou vivo agora para todo sempre. É esse Jesus que nós temos que seguir. Está vivo para todo sempre. Não precisa mais representação. Nós temos ele descrito aqui na Bíblia. Se meditarmos na palavra de Deus e cumprirmos ela, amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos, com toda certeza, a gente está abençoado, próspero e salvo. E estamos adorando o verdadeiro Cristo, Jesus é este. Verdadeiro Senhor, Filho do homem, Filho de Deus, é este. Não é o que a religião prega, não é que a imagem no quadro pintada de Jesus mostra, imagem aí que até é representada por Picasso, por esses grandes artistas, pintores, escultores. Tem até aquela clássica ceia, né? Que é feita aí por grandes pintores. Não é aquele Jesus ali, não. Jesus está aqui, ó, claro. E isso foi falado há quase, como já disse, 2000 anos. Ou relatado, pelo menos, aqui no Apocalipse. Já que o livro foi escrito quase 100 anos depois de Cristo. E o Jesus é o mesmo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus era o mesmo dele lá da criação, que estava com o Pai. Esse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Divino Espírito Santo. Depois ele se manifestava como um anjo do Senhor, em personificação aos profetas. Depois, a paz do Senhor, Sidoca, Cida, Deus abençoe. Pai de Jesus em nossa vida. Amém, velho. Depois nós tivemos o próprio Jesus que era o verbo, a palavra, e virou carne, virou humano. Após morrer, ressuscitar e vencer a morte, está dentro de Deus Pai, sendo aquilo que ele sempre foi, desde o início de tudo. O sempre eterno, que não tem começo, que não tem fim. Esse é Jesus. Para o ser humano que é cético, que às vezes é religioso demais, que não lê a palavra, isso fica muito confuso para ele. Deixa ele um pouco, realmente, aflito até mesmo. Atônito, espantado. Mas como assim? Jesus, antes, agora, voltou? É, porque Deus pode ser tudo ao mesmo tempo. Eu sou tudo em todos. Já dizia Paulo a respeito de Cristo. Então vamos adorar esse Jesus. Não vamos adorar a imagem de Jesus. Não vamos adorar o crucifixo de Jesus, que não traz proteção alguma. Não vamos adorar a menina Jesus, porque aquele ali não é o Jesus que João viu é esse aqui, ó. E a Igreja Católica não prega isso, né? É a que prega no dia de Natal. Apocalipse 1, 12, 19, será que o Papa prega, o padre prega essa verdade? Que eu saiba, eu nunca vi. Inclusive até mesmo aqui na região, porque eu moro próximo de uma igreja católica, e eu nunca vi, 3, 4 vezes já, passados de Natal, o padre pregando. Ele prega geralmente, é que Jesus tem que nascer em nosso coração. Jesus, na realidade, nem precisa nascer em nosso coração. Porque se nós acreditamos nesse Jesus verdadeiro, nós já temos Cristo já crescido, já desde quando nós nascemos de novo. Quando nós ressuscitamos, estávamos mortos no mundo do pecado. Aceitamos a Cristo, ressuscitamos para a vida eterna. E aí Cristo já está na nossa vida, como Ele é mesmo, glorificado, e nós, seu Espírito. É claro que dá para entender, fazer lá uma metáfora com relação àquela frase de João Batista: Cristo, é necessário que eu diminua e tu cresça, ok? Mas
questão de crescer, quem deve crescer na fé somos nós. Cristo não precisa crescer na nossa vida. Aliás, ele já está como ele é mesmo. Então, perceba a diferença, a religião oculta. Pai do Senhor, Socorro Andrade, Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí, já vai deixando seu like. De fato, a religião dos homens, o catolicismo, até mesmo o protestantismo, oculta isso. Eu já falei aqui que tem igrejas protestantes que cultuam o Natal parecido ao Natal dos católicos. Nós temos as igrejas, por exemplo, que nem são muito consideradas reformadas, ou até são uma das primeiras, como a anglicana na Inglaterra, que comemora praticamente a mesma coisa que a igreja católica. Só mudou na questão do divórcio, por conta do rei, e queria uma outra esposa, casou com a Ana Bolena, depois queria a Catarina de Aragão, ou vice-versa. Aí a igreja não permitia, acabou fundando uma nova igreja, que é a igreja anglicana, que é a maior na Inglaterra, que é a igreja da rainha. É considerada protestante, mas cultua o Natal do modo pagão. E não fala desse Jesus aqui, está no corpo glorificado. Então, meus caros, de fato, temos que ler a palavra de Deus para não ser enganado. Porque se a gente vai atrás da tradição, a gente realmente compreende nada. Eu, antes de me converter, eu acreditava realmente em menino Jesus, acreditava em Páscoa, ressurreição e tal. Mas quando eu me converti e li isto, eu me maravilhei pela primeira vez, possivelmente 17, 18 anos de idade, quando João teve a visão do próprio Jesus, de como era Jesus. Porque eu até mesmo na minha ignorância, no início da minha fé, eu orava a Deus para ele me mostrar como é que ele era. Eu tinha interesse, aquela sede do primeiro amor, para que Deus se revelasse como é que ele era. Mas não precisava Deus revelar como é que ele era, o próprio Cristo na realidade. Porque João já descreveu como que é Jesus. Pelo menos seu corpo glorificado. Mas a religião dizia que era de outra forma. Olha a diferença. Isso aqui não é protestantismo, não é catolicismo, não é nada. Aqui é a Bíblia. Então que esse Jesus esteja no seu lar, esteja na sua casa, na sua vida. Que esse Jesus seja o motivo e a causa de você sobreviver ou de você viver. Que esse Jesus realmente seja respeitado. Em nome desse Jesus, se você permanecer até o fim, você vai ter um corpo glorificado que nem ele. Nós teremos, se permanecermos até o fim. Seremos, se a morte, infelizmente, né? Mas se acontecer da morte nos vencer, pelo menos esse corpo, a ressurreição nossa vai ser com um corpo glorificado. E se vir no arrebatamento, nosso corpo também vai ser glorificado que nem de Cristo, como João viu aqui. E lembre-se, como foi dito, que João ficou realmente atônito, aflito e em estado de choque com o corpo glorificado de Cristo. Quer dizer, a nossa carne, nosso corpo carnal não aguenta a glória de Deus. Mas quando, de fato, Jesus vir, nosso corpo vai ser igual a dele. Vai ser só comunhão, só bênção. Vamos cear nas bodas do Cordeiro. Então pense nisso. Pregue isso para, de fato, quem não conhece essa verdade. Seu vizinho, seu parente. Claro, de uma maneira mansa, temperada. Só leia o versículo e diga, olha, você quer conhecer Jesus? Leia esse versículo. Apocalipse 1, 12 ao 19. Assim é Jesus. Não é o Jesus pintado no quadro, na parede, na escultura, como a Igreja Católica fala, menino Jesus, crucificação, etc. Faça isso. Você está fazendo algo de bem. Você está revelando o verdadeiro Cristo. E diga, olha, ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o único que é o mediador entre o ser humano e Deus. E advogado diante do próprio Deus, que é o juiz, para perdoar nossos pecados, para advogar nossas causas. Olha que palavra maravilhosa. Então, Natal, crucificação, Páscoa, secundário, não importa, costume pagão. Importa é que nós temos Jesus dessa forma. Ele já está dessa forma, glorificado. E Ele quer que nós o adoramos, não é no dia do Natal, não é no dia da Páscoa, é todos os dias.
Quer que nós o agradecemos? Não é no dia do Natal, no dia da Páscoa, mas é todos os dias. Não é de acordo com a tradição católica, religiosa, mas sim, de fato, com o seu coração sincero, com livre e espontânea vontade, ou de livre e espontânea vontade. Não é forçosamente, não é de uma maneira realmente imperativa. Como no Natal se faz, já que é um feriado, e querendo ou não, indiretamente você é forçado a pensar em Cristo no Natal, tem que dizer Feliz Natal, né? Isso nem deve ser feito, porque às vezes você está dando Feliz Natal e é o Feliz Natal para o Deus Sol. É claro que eu não quero entrar nos exageros, radicalismo, né? E se você desejar boas festas para outra pessoa, não vai ter pecado. Se você tiver a consciência de não estar, de fato, concordando com o Natal da via tradicional católica. Mas você não deve focar nisso. Porque Cristo não é o Natal, não é a Páscoa. Não é ser forçado, você não precisa ser forçado para adorar. Já que é um feriado religioso, né? Muitos querem o feriado porque querem o feriado. E aí, a igreja aproveita, porque ela mandou aí no Brasil inteiro, se não for procurar na história, a igreja católica, na primeira Constituição ela aparecia. Então, a maioria dos feriados são religiosos, católicos. As pessoas que trabalham gostam, ok? Mas sempre tem um viés, tem que falar de Jesus. E aquele que não gosta fica um pouco agoniado. Outro que gosta vai lá cultuar Jesus, mas não faz da maneira correta. Isso não é fanatismo, isso é a Bíblia Sagrada. Se a Bíblia está errada, então imagina qualquer outra coisa. A Reforma propôs isso, só a Escritura, divinamente inspirada, que nos revela o Cristo. Se João viu Jesus assim, quem é a Igreja Católica ou a dogmática católica para dizer que Jesus é diferente? Que devemos cultuar o menino Jesus ou a ressurreição de Cristo? Então a grandeza de Deus é tão maravilhosa, e se nós permanecermos firmes e fortes, tantas coisas maravilhosas da parte de Deus nós receberemos, serão reveladas a nós, porque assim como Deus falou a Jeremias dizendo, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Se clamar ao Senhor, tiver o diálogo particular, Ele vai revelar. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não escutou, que não subiu ao seu coração, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem outra passagem na Bíblia que nos diz o seguinte, aquilo que nós não pedimos ou não pensamos, é que Deus tem revelado, tem preparado para nós. Fará infinitamente maiores coisas que nós não pensamos, ou coisas que não pensamos, e que nem pedimos. Então, Deus é grande. Deus é maravilhoso. Não se limita à religião, não se limita à doutrina dogmática, dogma, a nada disso. Os irmãos aí que estão na live, se quiser se manifestar, se já leram esse versículo bíblico, a palavra de Deus. 1 Apocalipse 12, 19. Já sabiam que Jesus era assim. Puder aí manifestar, dizer sim ou não, manifesta aí mensagem. Pai do Senhor aos irmãos. A irmã Edilene Oliveira que chegou agora. Então, repito a pergunta. Se os irmãos já leram 1 Apocalipse 12, 19, que fala como é Jesus, respondam aí, sim ou não. Porque tem muito cristão que nem lê a Bíblia e é enganado facilmente pelas presas dos falsos profetas, dos enganadores, dos falsificadores, que comercializam a palavra, que comercializam a imagem de Jesus, o crucifixo de Jesus,
O menino Jesus do presépio. Mas não pregam o genuíno evangelho. Só querem a gordura e a lã das ovelhas. Acho que os irmãos não responderam, talvez nunca leram. Ou se leram, se esqueceram. 1 Apocalipse 12, 19, que revela como é Jesus nos céus. Pelo menos, como já disse, estou repetindo até mesmo, o seu corpo glorificado. Que eu consigo compreender que Deus ainda é algo maior a esse corpo glorificado que João, ou Jesus tem um corpo ainda maior que esse corpo glorificado que João viu na ilha de Patmos. Que será revelado para nós tudo naquele grande dia. Então, meus irmãos, fique com essas palavras. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que você pede. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Que você pede a Deus em nome dele. É esse Jesus. Cabelos brancos, olhos chama de fogo, com vestido longo, uma voz que nem muitas águas, com os sapatos aos seus pés, melhor dizendo, a latão reluzente. Esse é o Jesus. Jesus na cruz, né? É um ser humano. O Jesus glorificado é outra coisa. Nosso corpo também será assim se nós permanecermos firmes e fortes. É maravilhoso isso. Se todos no mundo inteiro lessem essa passagem e compreendessem, que Deus desse o entendimento, que o Espírito Santo trabalhasse, jamais se prostrariam diante desses deuses que aí estão, pregados pelo catolicismo. Diante do menino Jesus, diante de uma crucificação, diante de Maria, de José, ou rogariam a outros santos, porque compreenderiam que Jesus é maior que todos eles. É um Deus que está acima de todos os deuses. Aliás, Deus é realmente maior do que todos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino Espírito Santo. Pai do Senhor, Irmã Dilene, Socorro Andrade, Sidoca, Lucas Ribeiro, os irmãos que manifestaram aí. Aí deixando o seu like, e se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quantas vezes os irmãos têm sonhos, têm visões, que até mesmo está na Bíblia. Nós tínhamos José do Egito, que era um sonhador. Nós tínhamos Samuel, que Deus falava com ele já desde menino para ser profeta. E o profeta Joel falou também que nos últimos dias, tanto mancebos, jovens, como anciãos, idosos, teriam sonhos e visões. E o interessante é que muitos irmãos têm sonhos, têm visões, né, acerca das coisas divinas do Senhor, mas não param para refletir que muitas coisas que elas veem, que essas pessoas veem os sonhos ou visões, já está escrito na palavra. Que a palavra é a maior revelação. Outros ficam sempre buscando isso, incansavelmente. Senhor, me dá uma visão agora, me dá o dom de visão, me dá o dom de revelação. Muitas coisas não precisa nem mais revelar e nem ver, porque já está escrito na palavra. Você precisa ver Jesus, se já está escrito por João, narrado, como ele é. É interessante, é bom. Mas, se Deus não quer, e já está na tua palavra, pronto. A palavra de Deus aqui, a Bíblia Sagrada, é a verdadeira profecia, revelação, visão. Eu não sou contra pessoas que têm visões, sonhos, revelações. Eu creio que Deus revela, que Deus fala. Mas nem tudo é verdade, nem todos têm o dom. Às vezes tem muita, realmente, mente fértil. São algo muito fantasioso que as pessoas criam com as suas mentes. E isso não é bom, porque dá escândalo. Agora, compreendo que Deus realmente revela suas maravilhas àquele que é temente, porque é a palavra que nos diz, para clamar a Ele que Ele vai responder e vai anunciar grandes coisas e firmes que nós não sabemos. Vai revelar até mesmo os seus mistérios na sua palavra, lhe dando dons. Então, já que a mensagem já está se estendendo bastante, meus caros, fique com esse Jesus, se apegue a esse Jesus.
que João viu em Apocalipse. E não se apega a nenhum outro Jesus. Se apegue a esse Senhor. Não se apegue simplesmente ao nome também, né? O nome de Jesus ou Cristo. Já falei numa meditação em Salmo dizendo que muitas pessoas falam de Jesus, falam de Deus, mas não conhecem a pessoa de Jesus ou de Deus. E para você conhecer a pessoa de Jesus ou de Deus, não necessariamente precisa você ver, enxergar. Apenas você ter comunhão, diálogo, no caso com Deus. Porque Ele se revela. Ele fala contigo, por meio da sua mente, por meio de um vaso, de um varão, de uma varoa temente ao Senhor, por meio da sua palavra, por sonhos, por visões. Mas é necessário você estar junto com o Senhor, para não ser enganado. O que eu tinha para falar, meus irmãos, a respeito desse Jesus, era isto. Obedecemos, portanto, à vontade desse Jesus para termos a glória que Jesus teve, para estar com Ele na glória. Portanto, amando o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Dê o seu like, sei que não deu ainda. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Aqueles que puderem ajudar o canal, quem ajude, abaixo vai ficar aí as informações, se quiser falar conosco. E a gente encerra essa mensagem aí muito interessante acerca do verdadeiro Cristo Jesus, que é a religião que os homens não pregam. Aliás, nos enganam cada vez mais. Paz de Cristo, boa noite a todos e até a próxima. Encerra. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.